Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos falar um pouco de curvas de níveis. A ideia dessa aula não é fazer conta nenhuma, praticamente. É só dar uma motivação para que estudar curvas de níveis. Então, a primeira ideia é uma função de R2 para R, em que para cada xy nós associamos essa função aqui. Esse t, só para para ficar um pouquinho mais claro, vamos dizer que é a temperatura. Para cada ponto da panela, nós associamos sua temperatura, que é dada por algum motivo, você conseguiu modelar que seja essa equação. E o que é interessante no ponto de vista físico é estudar, procurar as isotermas. Quem são as isotermas nível K? São os pontos do plano tal que a temperatura é K. Então, por exemplo, no meu caso aqui, a isoterma K é dada por 1000 dividido por x2 mais y2 mais 1 igual a K. Então, 1000 passa para cá, x2 divide, então vai ficar sobre K. Menos 1 é igual a x2 mais y2. Então, para cada K que eu sei, x2 mais y2 vai ter, a isoterma K vai ser dada por essa equação, que é, ou seja, um círculo de centro 0, 0 e raio raiz quadrada desse número. Então, não é qualquer temperatura que vai ser possível aqui dentro. Tá? Por exemplo, enfim, tem uma altura tem um K mínimo e um K máximo. A ideia principal, então, agora é a gente desenhar na panela quem são as isotermas. Então, são vários círculos concêntricos. E o que costuma se fazer é o seguinte: onde tiver temperatura mais alta, aí você bota numa programação, no computador gráfico, todas essas coisas todas. Temperatura alta, vermelho. Temperatura média, amarelo. E a outra temperatura, a mais seria verde, mas eu vou pintar de branco. Ou seja, uma função desse estilo acontece isso. Eu não vou querer entrar em tanto detalhe como que eu sei que aqui é mais quente. Mas a ideia principal é o seguinte, que aqui está mais quente e vai esfriando radialmente. E a gente sabe pelo menos o que está acontecendo qualitativamente por cima. Pelo menos aqui no centro é quente, lá fora é frio. É isso que serve, a gente já vê rapidamente. Um outro exemplo é usada na topografia. É uma função, também não vou me preocupar muito com o domínio, de R2 para R, no plano todo. Para cada XY, nós associamos a altitude. Para cada ponto da Terra, a altitude dela. Se é montanha, mais alto. Se é planície, é mais baixo. De acordo com... Mas é para cada ponto, uma altitude. E o que a gente faz é um monte de curvas desse nível. Ou seja, são as de altura K. E normalmente nós gostamos de pintar também. Por exemplo, altitude alta, muitas vezes marrom, mas eu não tenho tanto giz aqui. Altitude mais baixa, vai pintando de verde, ou vermelho, ou marrom. Vai pintando de várias cores e a gente já consegue ver o que está acontecendo. Então, no fundo, pega as altitudes, vê qual é o range da altitude de cada ponto, escolhe o range dela. Isso aqui são as altitudes constantes, se é maior está mais para dentro, mais para fora, depende muito das coisas. A gente começa a pintar. E o que a gente vai fazer, no fundo, nesse curso, é o seguinte, a gente vai ver por geometria mesmo. Tá? Não vamos querer ficar entrando toda hora em temperatura, ou isobáricas, nada disso. Vou fazer como curvas de níveis, sombra, achar. Então, quando a gente trabalha com R2 para R, f de xy igual a z de xy, z igual a f de xy, o que a gente faz? A gente vai querer colocar
f de xy igual a k. Superfície de nível k. O que quer dizer uma uma curva de nível k? Na curva de nível k, o que significa? Z igual a k. Estou fazendo z igual a uma constante. O que significa isso? Vamos supor que eu saiba quem é a minha superfície. Na verdade, eu vou usar isso aqui para encontrar a superfície. Mas a ideia é o seguinte. Eu estou cortando a minha superfície com plano z igual a k. Está aqui o meu corte. O que a gente espera com uma superfície cortando? Esperamos uma curva. Se é uma curva, está aqui a minha curva, uma coisa desse tipo. E o que a gente vai fazer é projetar. Projetou. É essa curva aqui. E o que a gente vai agora passar, ou seja, projetar no plano XY. E agora, a gente faz a figura aqui em cima. Aqui eu inverti sem querer. Na verdade, é em cima que é assim. O plano x positivo, y positivo. E com isso, temos basicamente a minha altura constante na minha superfície. Então, isso aqui vai ser usado bastante depois. Tá? O que acontece no fundo é isso que está acontecendo geometricamente. Estou cortando com z igual a k, sombra, projeta aqui. Agora, vamos pensar em conta. O que é mais fácil? A gente vai fazer exatamente o contrário. Primeiro, acha a sombra, e depois de saber todas as sombras, nós tentarmos esboçar a superfície. E essa vai ser a ideia que a gente vai trabalhar para encontrar algumas delas. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.